enquanto a gente abre, eu faço essa pequena introdução aqui, que visa nos conduzir à mensagem dessa noite. Irmãos, quando você entrou hoje aqui, nesta igreja, e entrou aqui nesse salão, nesse grande salão, você checou se esses bancos nos quais vocês estão sentados, eles seriam capazes de suportar você? Você checou? Você deu uma conferida? Será que esse banco, ele é capaz de me sustentar? O que levou você a confiar que esses bancos teriam a capacidade de cumprir com o seu papel? O que levou você a acreditar nisso? Bom, você poderia responder afirmando que você vem aqui todo domingo e que esses bancos de fato são dignos de confiança, porque eles cumpriram com a sua função na semana passada, afinal de contas. Você conhece esses bancos. Eu sou Betel, eu comprei um desses bancos. Então, comprou no sentido de doar, né? Não para ser dono do banco. Ou você poderia simplesmente afirmar que se trata apenas de um simples banco, então não teria por que duvidar. De fato, né, irmãos, nós não saímos por aí testando tudo quanto é banco quando nós chegamos nos lugares. Nós simplesmente confiamos que o banco que nos está proposto cumprirá com o seu objetivo. Então nós confiamos e depositamos a nossa confiança ali. Na esfera espiritual, e eu coloco isso entre aspas, a questão da confiança é um pré-requisito fundamental. Deus requer dos seus filhos uma confiança plena, confiança que predispõe ou que pressupõe uma disposição de coração que de fato confia, tendo em vista quem Ele é. Então a pregação de hoje, ela nos permitirá refletir em como que está o nosso coração em relação à confiança no Senhor e as implicações que envolvem essa postura de confiança, ou seja, a necessidade de uma entrega total. Quem diz que confia no Senhor, então qual a implicação prática? Há uma entrega total. Vamos ler então o nosso texto. Hoje aqui eu estou com uma outra versão, mas não tem problema, você acompanha aí na sua Bíblia. Josué capítulo 11, vamos ler do verso 1 até o verso 14. Diz assim: Sucedeu depois disto que, ouvindo Jabim, rei de Azor, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei de Sinrom, e ao rei de Acsaf, e aos reis que estavam ao norte, nas montanhas, e na campina para o sul de Quinerete, e nas planícies, e nas elevações de Dor, do lado do mar, ao cananeu do oriente e do ocidente, e ao amorreu, e ao eteu, e ao perizeu, e ao jebuseu nas montanhas, e ao eveu ao pé de Hermon na terra de Mispa. Saíram, pois, estes e todos os seus exércitos com eles, muito povo, em multidão como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos esses reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom, para pelejarem contra Israel. E disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos jarretarás, e os seus carros queimarás a fogo. E Josué e todos os homens de guerra com ele, veio apressadamente sobre eles as águas de Merom, e atacou-os de repente. E o Senhor os deu nas mãos de Israel, e eles os feriram, e os perseguiram até a grande Sidom, e até Misrefote-Maim, e até ao vale de Mispa, ao oriente. Feriram até não lhes deixarem nenhum. E fez-lhe Josué como o Senhor lhe dissera.
Os seus cavalos jarretou, e os seus carros queimou a fogo. E naquele mesmo tempo voltou Josué e tomou a Azor, e feriu a espada ao seu rei, porquanto Azor antes era a cabeça de todos estes reinos. E a todos os que nela estavam feriram ao fio da espada, e totalmente os destruíram. Nada restou do que tinha fôlego, e a Azor queimou a fogo. E Josué tomou todas as cidades destes reis, e todos os seus reis, e os feriu ao fio da espada. Destruiu-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os seus outeiros, a não ser Azor, a qual Josué queimou. E todos os despojos destas cidades e o gado, os filhos de Israel tomaram para si. Tão somente a todos os homens feriram ao fio da espada, até que os destruíram. Nada do que tinha fôlego deixaram com vida. Até aqui a palavra do nosso Deus. Eu quero pedir para a Bianca colocar na tela ali um mapa, a pedidos inclusive, que pode nos ajudar talvez você visualmente aí perceber onde está se dando toda essa história, né? Na semana passada, como nós vimos que Josué ali com Israel conquista a região sul da terra prometida, né? Então vocês estão vendo uma sequência de flechinhas ali, está meio pequeno, né? Mas naquela parte de baixo, representando a região sul, nós temos ali todo o trajeto. Então o Mar Morto, logo aqui está escrito Moabe, nós temos o Mar Morto, né? Se tu subir um pouquinho o teu olhar, tu vai encontrar um fiozinho, o Rio Jordão, onde eles atravessaram. Jericó, a primeira cidade. Ai, a segunda cidade. Ó, a galera de Gibeão que fez a aliança, né, com o pessoal logo ali, naquela sequência de flechinhas ali do lado. Depois tem aquela coalizão dos 5 reinos, que nós vimos no capítulo 10, onde a gente percebe ali as cidades de Líbina, Laquis, Eglon, Debir. E lá em cima então é onde nós estamos localizados hoje, no capítulo 11, na região norte, com o rei de Azor fazendo então uma nova coalizão, juntando outros reinos para tentar destruir com Israel. Então na semana passada nós vimos, pode deixar, na semana passada nós vimos a conquista dessa região sul da terra prometida. Hoje no capítulo 11, os nossos olhos eles vão se voltar, como eu já falei, para a região norte. Então há alguns paralelos entre as narrativas do capítulo 10 e do capítulo 11, que se repetem algumas ideias ali. Então o que ocorre no norte é semelhante ao que ocorre no sul em alguns aspectos. Primeiro, que há uma coligação também. Lá no capítulo 10 nós vimos que houve aquela junção, aquela coligação de reinos para tentar destruir. Agora também no capítulo 11 nós vemos que há esta semelhança, esse paralelo desta coalizão, também na região norte. Então há também o auxílio divino. Nós vemos Deus intervindo. No capítulo 10 nós vimos isso de uma forma magnífica, quando praticamente o universo ali para, com o sol e lua estancados no céu, até que eles cumpram com o propósito da guerra. Nós vimos isso. No capítulo 11 nós também vemos Deus afirmando que Ele dará também os inimigos nas mãos de Israel. Nós vemos então um paralelo de igualdade, né? Deus intervém ao auxílio divino. Então também há uma atividade militar, como não poderia deixar de ser, por parte dos israelitas, com o objetivo também de estabelecer uma base cada vez mais fortificada. À medida em que eles vão avançando, eles vão ali se realocando, né, e conseguindo ir mais longe. Então a gente percebe isso também nesses capítulos 10, capítulo 11. Tanto no sul quanto no norte, qual é uma outra semelhança que a gente poderia ver? Há um camarada que está instigando a coalizão, né? Então, no reino do sul nós temos o rei de Jerusalém, e agora no reino
na parte norte, nós temos o rei de Azor, Jabim, que aqui, ou Jabim, sei lá, como é que se pronuncia o nome desse homem? Jabim? É Jabim mesmo, então tá bom, Jabim, e que na verdade não é um nome, né? É um título aqui, provavelmente dinástico, e não um nome próprio. Então é interessante ter esse destaque aí. Então a dinâmica de conquista da região norte, ela é bastante parecida com o que ocorre na região sul. E há um padrão então teológico aqui, que talvez desses paralelos que eu estou falando aqui, seja o mais importante aí para você anotar, dos paralelos de semelhança. Há então um padrão teológico semelhante. Nós percebemos que Deus promete vitória a Josué e o instrui. Esse é um padrão teológico, o modo de Deus agir. E por sua vez, Josué, ele obedece e ele lidera os israelitas. E eles também obedecem, e aí então saem vitoriosos. Então essa é a dinâmica aqui do mover de Deus nessa história. Na semana passada foi possível extrair do texto princípios que apontavam para a verdade de que Deus nos pede para andar em unidade. Os irmãos lembram disso? Josué não faz a obra sozinho. Toda Israel com ele saiu para a peleja, e eles foram conquistando ali. Nós vimos isso, Deus nos pedindo para andar em unidade, com o propósito de apontar para a eternidade. Nós conseguimos ver esses princípios no texto da semana passada. O povo de Deus, ele precisa agir em unidade, tendo em vista a missão que recebeu do Senhor. E foi tão gostoso conversar sobre isso no pequeno grupo, na semana passada, de perceber um pouquinho mais a respeito desta verdade da unidade, irmãos, que muito mais do que a gente se reunir para comer e beber, diz respeito a um propósito que vai além das nossas demandas pessoais. Andarmos em unidade tem a ver com um plano de Deus, de estabelecer aí o Evangelho, né, a proclamação do Evangelho. Então, se torna ainda mais sublime, e ainda se torna ainda mais, a exortação mais firme ainda, porque andar nesta unidade que nós já temos em Cristo Jesus não é uma opção para o cristão. E cada vez que nós nos reunimos, como numa noite como essa aqui, para adorarmos e cultuarmos o Senhor, nós deveríamos ter em mente que também deveríamos fortalecermos uns aos outros, exortando, encorajando, orando, para a batalha que nos está proposta, que diz respeito à proclamação do Evangelho, a ir e fazer discípulos. Então nós vimos semana passada esse princípio. A passagem de hoje que nós lemos não deixa de ser uma continuidade em que nós podemos somar a esses princípios que eu acabei de falar, ainda outros princípios que devem nortear o povo de Deus diante do mal que nós somos convocados a enfrentar nesse mundo. Então hoje nós vamos aprender que Deus requer do seu povo uma entrega total. Só assim é possível vencer o mal. Então Deus espera do seu povo uma entrega total, e só assim é possível vencer o mal. Essa é a ideia central da nossa mensagem nessa noite. E nos primeiros 5 versículos que nós já lemos, nós vimos mais uma vez o desenrolar da história, que se dá como? Bota os teus olhos ali no capítulo 11. Como que se dá? Logo no verso 1, sucedeu depois disso que, ouvindo-o, e mais uma vez então, nós vemos uma autoridade, um rei, ouvindo a respeito dos grandes feitos e da conquista realizados por e através de Israel. Então, mais uma vez, essa narrativa é contada e ela ganha vida, porque a galera está ouvindo a respeito do que Deus está fazendo, e eles, tremendo de medo, vão criando as coalizões, e mal sabem eles que cumprem com os propósitos estabelecidos pelo próprio Deus. Não há nenhum rei nessa terra que se levante, ainda que seja contra o povo de Deus, que no fim das contas não esteja cumprindo com o propósito estabelecido por Deus. E é por isso que nós podemos descansar, mesmo em meio
a um cenário sombrio de perseguição à igreja do Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus, Ele nunca perdeu o controle. E desta vez é o rei de Azor que envia mensageiros e ele organiza uma coalizão agora com os reis do norte. Tendo Jabim, rei de Azor, ouvido isto, ouvido o quê? Tudo o que Deus estava fazendo por meio de Israel. Então os reis do norte, eles são convencidos da necessidade de intervir contra Israel. E eles partem com todas as suas tropas, conforme você pode ver no versículo 4, né? Multidão como a areia que está na praia do mar. Uma maneira de dizer assim, olha, era muita gente, né? Era muito povo. E não só isso, muitíssimos cavalos e carros. Esse destaque aqui, irmãos, para muitíssimos cavalos e carros, é uma distinção em relação aos inimigos encontrados na região sul. Os inimigos da região sul, não é dito que eles têm carros e cavalos. Então agora, Israel se depara com um inimigo a ser enfrentado, que tem uma certa sofisticação militar mais elevada. Ele tem um poder de fogo, por assim dizer, mais elaborado, capaz de representar, portanto, um perigo ainda mais consistente para Israel. Então Israel, mais uma vez, então, diante desse cenário, se vê diante de uma situação aparentemente impossível de ser resolvida. E em Josué, irmãos, situações impossíveis, grandes desafios, apontam para um Deus que se levanta para encorajar, fortalecer e revelar o seu grande poder. Sempre em que o povo se vê diante de uma situação aparentemente impossível aos seus olhos, o Senhor, Ele se levanta, revelando quem Ele é, a sua grandiosidade, encorajando, fortalecendo, revelando o seu grande poder. Então, de uma coisa nós não podemos ter dúvidas ao estudar Josué: Deus deseja inculcar nas nossas mentes que diante do impossível, e nós tivemos uma pregação para olhar para isso com força, diante do impossível, Ele intervém, Ele revela quem Ele é. Mais uma vez esse texto nos mostra isso. E o Senhor faz isso, revela quem Ele é, à medida em que Ele exige obediência, fidelidade e uma confiança total do seu povo. E assim Ele vai se revelando. Então, diante disso, irmãos, os primeiros 5 versículos, eles servem para introduzir os acontecimentos, apresentando um inimigo ainda mais forte e com uma tecnologia de guerra ainda mais qualificada. Então não é à toa que Josué, mais uma vez, ele recebe do Senhor o encorajamento necessário para seguir em frente, em total dependência do Senhor. O Senhor Deus vê a necessidade de falar para Josué mais uma vez: Josué, tem cavalos e carros muitíssimos, não temas, porque amanhã eu vou entregá-los, todos eles, nas suas mãos. Então o Senhor, é um perigo latente, é uma coisa diferente aos olhos ali de Josué mais uma vez. Então, ao olharmos para os desafios, irmãos, da nossa época, nós temos a sensação de que estamos diante de um inimigo cada vez mais qualificado e astuto, não é mesmo? E isso acho que ocorre a cada geração. Toda geração olha para o presente e fala: nossa, nunca esteve tão difícil. Na minha época não era assim. E realmente vai só piorando mesmo a situação. A história não melhora, irmãos. Daqui para frente é só ladeira abaixo até que o nosso Senhor venha. E não tem nenhuma surpresa para nós. O Senhor já nos avisou a respeito disso. Nesse mundo nós teremos aflições. É só olhar para a história da igreja para perceber também que os nossos irmãos enfrentaram. Mas todos nós temos essa sensação. Estamos diante de um inimigo cada vez mais qualificado e astuto, que tenta ganhar a mente dos nossos pequenos. E aí, se eu e você não vigiarmos e não nos posicionarmos como a igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo, nesse mundo de trevas, meus irmãos,
Graças ao Senhor por sua fidelidade, que sempre, e a gente ao olhar para Israel a gente percebe isso, mantém um remanescente fiel, apesar da rebeldia da própria nação de Israel. Deus sempre deu um jeito de fazer com que um remanescente fiel perseverasse, até lá no exílio, em todo o tempo, né? Irmãos, como não sucumbir diante dos desafios do nosso tempo? Como não sucumbir, então, diante de um inimigo, sim, cada vez mais qualificado e astuto? Como? Então, na luta contra os nossos próprios pecados, também na esfera pessoal, como lutar e vencer? Deus requer do seu povo uma entrega total, um pressuposto de confiança no Senhor, porque só assim é possível vencer, irmãos, o mal que tão de perto nos assedia. Então, o primeiro ponto da nossa mensagem, nós vamos olhar para o fato de que essa entrega total, a entrega total que Deus requer, ela é firmada em sua promessa. Então sim, o Senhor não requer do seu povo uma entrega total. Então peraí, irmãos, olha o fio de esperança. Essa entrega total que o Senhor requer de nós, é uma entrega firmada na promessa dEle. Versículo 6, disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, já os terás transpassado diante dos filhos de Israel. O não temas é quase um jargão no livro de Josué. É claro que diante dos grandes inimigos, o coração do homem tende a desfalecer. Nós já vimos isso em relação aos povos pagãos, que quando eles ouviam o seu coração, e a Bíblia, o autor de Josué vai dizer que o coração deles derretia, né? Ao saber o que Deus estava fazendo, quando eles percebem que Israel estava perto. Josué e todo Israel, provavelmente então, eles precisam agora do encorajamento do Senhor, e em cada momento decisivo, porque eles também experimentavam de um coração que era tomado pelo medo, que era tomado pelas ansiedades que envolveriam um embate como esses. Um cristão passa por todas as coisas. Estou até lembrando do apóstolo Paulo, que em determinado momento da sua jornada, ele escreve dizendo que eles estiveram a ponto de desesperar da própria vida, tendo em vista a perseguição ferrenha que eles estavam enfrentando. Imagina, alguém relatar isso: estive a ponto de desesperar da própria vida, dada a proporção da perseguição em que eu passei. Por muito pouco eu e você já queremos chutar o balde e abandonar tudo. Precisamos olhar para o apóstolo Paulo, para o povo de Deus, para os mártires, para a igreja perseguida, que aquele banner ali nos lembrará a cada domingo do comodismo, ou quer dizer, do conforto que nós temos como igreja brasileira hoje, de certa forma. Crentes temem, morrem de medo. Sim, é verdade. Precisam de um Salvador. Mas o que torna o não temas algo de valor? Porque Deus está falando, não temas. Eu, como pastor, eu quero também, desta igreja, quero também falar para esta igreja: irmãos, não tema. O Senhor nos deu uma obra, não temas. Mas onde que isso ganha significado? Como que esse não temas se torna algo de valor? E não apenas meras palavras em si, de encorajamento, como os coaches, pastores não, coaches têm feito por aí, não temas, você pode tudo, né? O que dá significado aqui, irmãos? Não é só a nossa boa intenção de ajudar alguém. Não temas, né? Você é tão inteligente, você vai conseguir, né? Essas palavras vazias. O que enche de significado esse não temas, irmãos? É quem está proferindo e o fundamento em que está se baseando. Então a entrega total que Deus requer de nós está firmada na sua promessa. É por isso que esse não temas,
quando vem do Senhor, e quando ele sai da nossa boca para encorajar o nosso irmão, então necessariamente precisa estar firmado na palavra de Deus, aí sim tem valor, aí sim ganha significado. O verdadeiro encorajamento, ele procede das Escrituras, meus irmãos. Qualquer outra coisa é lustrar ego, é você dar a sua mera opinião, e que vai até ajudar a pessoa a dar 2 passos, para logo ali encontrar de novo desesperança, frustração. Disse o Senhor a Josué, no versículo 6. Quem fala é o próprio Deus. E nesse instante essas palavras então se enchem de valor e de significado, porque não é qualquer um a falar, mas o próprio Deus. Então a expressão não temas, ela aparece nas Escrituras com certa frequência, em outros momentos também. Abraão, em Gênesis 15:1, onde começa a promessa do Senhor, inclusive sobre a terra, capítulo 15, verso 1 de Gênesis, ele ouviu: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. É Deus quem está falando, é o Senhor quem está falando. Mais tarde seria Isaque, que ele também ouviria a mesma coisa, em Gênesis 26:24, eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. E depois foi a vez de Jacó, neto de Abraão, filho de Isaque, Gênesis 46, verso 3, então disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai, não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Josué mesmo, então, quando ele foi comissionado, lá no capítulo 1, quando ele é comissionado para liderar toda a terra prometida, para tomar ali, ele tem como base essas mesmas palavras de consolo e de encorajamento. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Josué deveria combater aquele inimigo com os olhos no Senhor. Mais uma vez, irmãos, é isso. Ele não deveria temer, ele deveria confiar plenamente, porque primeiro era o próprio Deus que estava falando, e ele faz isso apontando para o porquê, versículo 6, não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, já os terás transpassado diante dos filhos de Israel. O encorajamento do Senhor, não temas, se dá com base em uma garantia da sua parte. Ele entregará o inimigo ao poder de Israel. Passaria apenas um dia até que essa vitória fosse consolidada. Deus requer do seu povo uma entrega total, é só assim que se vence o mal, e essa entrega total, ela se torna uma realidade nas nossas vidas, irmãos, quando nós entendemos que nós não estamos sozinhos, na luta contra o pecado, na luta contra este mundo de trevas, o cristão não está sozinho. Nós não devemos temer, porque o Senhor é quem Ele é. Nós precisamos lembrar-nos uns aos outros disso, nos momentos especialmente de grandes tribulações. O Senhor é quem Ele é, e Ele nos tem dado promessas valiosas, que devem encher o nosso coração de esperança e de perseverança para esta batalha. É ou não é? Temos ou não temos promessas preciosas do nosso Senhor, do nosso Deus, para enfrentar o pecado e para resistir a Satanás? Temos. Ele é quem é e nos deu o que nos deu, a sua palavra, o Espírito Santo que em nós habita. Irmãos, para essa entrega total, nós precisamos crer no Deus Todo-Poderoso, do que Ele prometeu na sua palavra,
de que Ele irá cumprir o que Ele prometeu. E talvez eu e você, já por apanhar tanto desse mundo que odeia a igreja, já por não compreendermos talvez muito bem o que é ser igreja, então muitas vezes ficamos perdendo tempo machucando mais uns aos outros do que andando na direção da batalha que está proposta, e então vamos ficando cansados, desanimados. Precisamos retornar à firme convicção de que o nosso Deus não é um Deus de papel. Ele é um Deus todo-poderoso, irmãos. Ele nos deu uma missão e nos capacitou para esta missão. O pressuposto da unidade já foi falado, mas nós precisamos confiar exclusivamente no Senhor. Essa mesma lógica deve afetar o modo, como eu falei, como nós encorajamos uns aos outros. Nós devemos apontar para o Deus vivo e para as suas promessas, devemos apontar para a palavra de Deus. Qualquer encorajamento que busque levantar o indivíduo, o fazendo confiar em si mesmo, nas suas habilidades, está fadado ao fracasso. Muitas vezes eu e você, nós nos encontramos sem esperança sobre as circunstâncias da vida, sem esperança sobre o nosso país, sem esperança sobre a nossa igreja. Por quê? Porque nós buscamos alívio, significado e encorajamento em nós mesmos, em homens, no que podem nos oferecer. Mas a esperança, quando está depositada naquilo que Deus nos deu, que é a sua palavra, e em quem Ele é, ela jamais será frustrada. Quando eu cheguei aqui nesta igreja, pouco mais de 3 anos, nós estamos há 3 anos e meio aqui, eu constatei, muitos irmãos, que a palavra-chave poderia ser desesperançados com algumas realidades. E aí, realmente, de fato, ao observar a trajetória da igreja, o que já vivenciamos, os acertos, os erros, e aí, claro, a desesperança firma-se quando pensamos mais nos erros do que nos acertos. E eu passei a orar sobre isso. Senhor, renova as nossas esperanças. E eu tenho orado sobre isso há um bom tempo. Mas de uns dias para cá eu tenho pensado nisso. Esperança frustrada é esperança depositada num lugar errado. Esperanças frustradas, irmãos? Você é um desesperançado aqui, beteliano, beteliense? Certamente você depositou as tuas esperanças em algo diferente, em algo que não é Cristo Jesus, que é o dono da igreja, que é o Senhor de todas as coisas. Aí não tem como suportar esta jornada. Então, embora a gente possa olhar, e até esse ser um pedido de oração, encha-nos, Deus, então, com esta esperança que é firmada em Ti e na Tua palavra, porque essa esperança, então, é a esperança não frustrada. Essa esperança, sim, nos fará perseverar, mesmo que ninguém compareça, mesmo que, enfim, quando colocamos os nossos olhos no lugar errado, não tem como. Eu e você buscamos alívio, significado e encorajamento em tantas coisas. Confiamos, portanto, em tantas coisas que não podem nos oferecer segurança e alegria e plena paz, não podem. Então hoje nós estamos sendo convocados aqui a nos arrependermos da autossuficiência e da autonomia de depositarmos a nossa confiança em coisas que não seja a promessa que vem do próprio Deus. Esperança só é frustrada quando depositada no lugar errado, ou melhor, na pessoa errada. Então decida olhar para Cristo, decida depender totalmente dEle
e viver para Ele, e tem a sua esperança vivificada. Eu não tenho dúvidas disso. Então não temas, Cristo é suficiente. Não temas, o Senhor está no controle da batalha. Não temas, Ele venceu na cruz. Não temas, Ele é o dono da igreja. E desta igreja local, Ele é o dono. A entrega total que o Senhor requer, ela é firmada em sua promessa. Irmãos, nós não temos motivo nenhum para não confiarmos nas promessas do nosso Deus. Segundo ponto, a entrega total que Deus requer é firmada no seu poder. Versículo 6, no finalzinho dele ainda. Versículo 6, a ênfase aqui de toda essa passagem. Ele fala ali no finalzinho, para Josué, né? Os seus cavalos jarretarás e queimarás os seus carros. Versículo 8, o Senhor os entregou nas mãos de Israel, a gente vê isso, no cumprimento dessa promessa. Verso 9, fez-lhe Josué como o Senhor lhe dissera, ele obedeceu. Os seus cavalos, os cavalos do inimigo, jarretou, e os seus carros queimou. É interessante notar que Deus ordena a Josué, os seus cavalos jarretarás e queimarás os seus carros. E Josué obedece ao Senhor. Ele e todos os homens de guerra com ele, eles agem apressadamente e realizam o ataque, no versículo 7. E aí o Senhor, de forma sobrenatural, Ele cumpre com a sua promessa e os entrega nas mãos de Israel, versículo 8. E no versículo 9, nós já lemos, Josué obedece e faz exatamente o que Deus mandou. E mais uma vez, o destaque aí para os cavalos e para os carros. O que Josué é ordenado a fazer? A jarretar ali os cavalos e queimar os carros. E esse é um pedido inusitado. E aos nossos olhos até ilógico. Por quê? Em um contexto de guerra, este é até um pedido estranho, porque você acabou de combater o inimigo, você então tomou posse ali do material, dos instrumentos, da tecnologia de guerra deles, que vai fazer o quê? Fortalecê-los ainda mais. E aí eles são convocados por Deus para fazer o quê? Queimem os carros e cortem. E agora você vai entender, se você não sabe ainda aí, o que significa o jarretarás, cortar o tendão do cavalo, fazendo com que o cavalo então ficasse impossibilitado de guerrear, de ir para uma batalha, de fazer um movimento completo que um cavalo precisa fazer. Então, o pedido ele é inusitado num contexto de guerra e aparentemente ilógico. Se eu estou numa guerra, acabei de matar um cara que tem um carro de guerra, eu pego esse carro, eu não continuo com a minha arminha para combater o inimigo. Que pedido é esse do Senhor? No caso aqui, os cavalos, os carros, eles iam potencializar o fogo de Israel, o poder de fogo. Mas eles são chamados para cortar o tendão dos cavalos. Então, você já deve ter percebido onde eu quero chegar. Essa ordem livrava Israel da tentação de colocar a sua confiança em cavalos e carros. No início desse texto, do nosso culto, nós lemos o Salmo 20, onde lá foi dito: uns confiam em carros e cavalos, mas nós vamos chamar o teu nome, nós vamos confiar em ti. Então é esse pedido que Deus está fazendo aqui para Josué. Josué, você não deve confiar em carros nem em cavalos, você deve continuar confiando em mim. Eu vou entregá-los nas mãos de vocês. Não é a tua estratégia. Então você vai fazer isso. Imagina a tropa queimando os carros e fazendo o que tiveram que fazer com os cavalos ali. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Salmo 20, versículo 7. Irmãos, Israel deveria confiar exclusivamente no Senhor. Eles ainda precisavam lutar, fazer a sua parte, mas eles deveriam agir em total dependência de Deus. E uma vez que eles obedecem,
ao que tudo indica, Josué então havia aprendido que não tinha outro jeito, e Deus então é com eles. À medida que eles obedecem, então eles não precisam temer. Ele não precisaria de nenhuma cobertura extra de carros e de cavalos. Em Provérbios 21:31 nós lemos: os homens podem preparar seus cavalos para o dia da batalha, mas somente Yahvé, o Senhor, é quem dá a vitória. Então Deus requer de nós aqui, não só para Josué, mas também para todo o seu povo, uma entrega total, irmãos. Não dá para vencer o pecado nas nossas próprias vidas seguindo um caminho proposto pelo homem. Não dá. Não dá para se contrapor a esse mundo e ser uma igreja relevante firmado na força do teu taco. Não dá também. É daí que vem toda a fonte de ansiedade e inquietação de alma, quando nós puxamos para nós algo que Deus nos pede para entregar. Essa entrega total então é o pressuposto para vencer o mal. E isso se torna uma realidade nas nossas vidas quando nós entendemos que Deus não está brincando com a gente quando Ele afirma que Ele é poderoso. Deus não estava brincando com Josué quando Ele falou: amanhã eu vou entregar todos eles nas suas mãos. E aqui, se eu pedisse para a gente começar a recitar promessas do Senhor a respeito da sua igreja, a respeito do que Ele irá fazer, tem tantas, e elas deveriam ser suficientes para alegrar o nosso coração, independentemente do que nós estamos passando. Elas deveriam ser suficientes. Então, Deus não está brincando com a gente quando Ele afirma que Ele é o Todo-Poderoso. Deus não está com medo algum sobre o que estão fazendo com a sua igreja ao redor do mundo. Ele olha e vê e sabe que no tempo oportuno o que Ele prometeu irá se cumprir. Ele não precisa da nossa ajudinha, meus irmãos, para cumprir com o seu propósito. Embora Ele tenha nos dado uma missão, essa missão deve ser feita em total dependência dEle. É um privilégio, na verdade, servir ao Senhor. Você não está dando uma ajudinha para o Senhor. É um privilégio. Entregar-se totalmente ao Senhor, crendo que Ele é aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, lá em Efésios 3:20. Está escrito exatamente isso que eu acabei de falar. Temos que crer. É isso que nos permitirá dar esse passo de entrega, irmãos, tão necessário para o cumprimento da missão que Deus nos entregou, de uma forma que o glorifique. Então, quando nós tentamos vencer os dilemas das nossas vidas, na independência de Deus, nós colhemos medo, angústia e sofrimento. E ai de você se não cuidar do seu coração, para ver até onde isso vai te levar. Sim, o nosso corpo é um sistema complexo. Entregar-se ao Senhor é entender que sem Ele nada podemos fazer. É entender que nós precisamos dEle para tudo. Então, irmãos, corte os tendões dos cavalos, queime os carros da independência, da autossuficiência. Ou seja, pare de tentar lutar com as tuas próprias forças. A salvação é pela graça, a santificação também. É claro, o Senhor nos manda mortificar a nossa carne, mas perceba, sem Ele você não pode fazer isso. Sem Ele é impossível. Deus requer dos seus filhos uma entrega total. É possível entregar tudo quando se entende quem Ele é. Então, a entrega total que Ele requer de mim e de você é firmada na sua promessa e é firmada no seu poder maravilhoso. Que o Senhor possa nos encorajar, irmãos, com esta palavra,
Que você possa sair daqui nessa noite disposto a olhar para frente, para a missão que Deus tem nos dado. Que você possa sair aqui dessa noite certos de que o nosso Deus é digno de total confiança. E vamos então dizer isso para Ele agora. Eu queria que você tivesse um momento de oração. Eu vou deixar você orar e falar com o Senhor, reconhecendo as áreas da sua vida em que talvez você esteja colocando a tua confiança, quando o Senhor te pede para abandonar isso, para queimar, aquilo que toma o lugar dele na sua vida. Peça ajuda ao Senhor, para que você consiga viver essa entrega total. Peça que o Senhor te dê do olhar dele, para olhar para as circunstâncias, para olhar para o nosso país, para a nossa igreja. Só é possível vencer o mal quando estamos totalmente entregues ao nosso Deus. Então diga ao Senhor: Senhor, me perdoe por trilhar um caminho da insensatez, de querer transformar e lutar com as minhas próprias forças. Peça perdão ao Senhor por isso e decida. Tome uma decisão de entrega hoje. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. O que você está esperando? Se você fez essa oração no seu íntimo, ainda todos com os olhos fechados, eu gostaria que você se colocasse em pé, que eu gostaria de orar por você. Alguém que fez essa oração no seu íntimo, eu peço que você se coloque em pé, que eu quero orar por você. Vamos permanecer com os nossos olhos fechados ainda. Senhor, obrigado por esses irmãos que de uma maneira especial oraram e se colocaram em pé aqui nessa noite. O Senhor conhece as suas lutas, as suas demandas, as inquietações das suas almas, que são fruto da não entrega, da autoconfiança. E eu clamo, Deus, para que o Teu Espírito Santo possa endireitar as veredas, endireitar o caminho, e que esses irmãos tão amados possam encontrar em Ti, Senhor, refúgio para suas almas, não andando ansioso por coisa alguma, mas reconhecendo que o Senhor é fortaleza, reconhecendo que sem Ti nada podem fazer, que possam abandonar os carros e os cavalos que os mantêm num caminho de autossuficiência. Ó Deus, obrigado por esses e aqueles que também não levantaram por uma razão ou outra. O Senhor conhece bem o íntimo, e eu peço que o Senhor também vá ao socorro desses irmãos. Se há alguém entre nós que ainda não Te conhece como Senhor e Salvador, que o Teu Espírito convença do pecado e do juízo, que possa haver salvação. E Senhor, restaura-nos,
Restaura-nos a esperança, colocando então os nossos olhos no devido lugar, apenas em Ti. Sem Ti nada podemos fazer. A Ti toda a honra, toda a glória, oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Convido a todos a se colocarem em pé. Vamos nos despedir cantando mais um cântico ao Senhor. Oremos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e as